Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. E assim como estão acostumados também, que a gente sempre recebe convidados especiais, pessoas de destaque na sua área de atuação, que nos ajudam a desenvolver os temas propostos. Com a chegada do período eleitoral, proximidade das eleições municipais de 2 de outubro, o programa Assunto Cidade vem entrevistando os 11 candidatos, exatamente 11 candidatos a prefeito de Guarujá, pelos diferentes partidos e coligações, e seus respectivos vices, seus candidatos a vice-prefeito, como forma de oferecer ao telespectador o maior volume possível de informação. Como manda a legislação, o programa Assunto Cidade não pode, nem deve, nem quer oferecer tratamento privilegiado a partido, coligação ou candidato. Nós oferecemos, assim como fazemos fora do período eleitoral, inclusive ao longo do ano inteiro, tratamento jornalístico a uma questão tão importante quanto a eleição municipal, aquele momento em que cada cidadão tem o dever e o direito de escrever mais uma página da história de Guarujá. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o engenheiro, vice-prefeito, meu amigo Duíno Verri Fernandes, que é candidato a prefeito pelo PSC, e o seu vice, o Márcio Reis, a quem eu cumprimento primeiro, se o Duíno assim me permitir, sendo mais jovem, né? Vamos conversar pelos mais jovens, né? Eu cumprimento muito o Márcio pela presença, agradeço pela presença. Deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado, Valdir, obrigado, amigos que estão nos assistindo. Está chegando um momento novo da nossa cidade, nós temos que acreditar. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, os mais experientes, vamos dizer assim, o engenheiro Duíno Verri Fernandes, vice-prefeito e candidato pelo PFC, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Valdir, e a todos que nos assistem, né? Meu vice já falou a palavra que eu gosto muito, né? Eu acredito, porque eu não faço nada sem acreditar. E eu gostaria, Valdir, de aqui falar a quem nos assiste o porquê que eu escolhi o Márcio Reis como meu vice-candidato a vice-prefeito na minha chapa. O que é preponderante nessa hora, Duíno? Eu entendo, Valdir, e já falei aqui em seu programa, que o critério para a escolha do vice, o que a gente entende? São forças políticas, né, que se juntam, né, que se somam para que obtenha realmente um bom resultado. No caso, o prefeito tem várias bandeiras, né? Saúde, educação, esporte, enfim. O prefeito, evidentemente, tem experiência em algumas dessas bandeiras, mas não tem a totalidade. Então, normalmente, quando aquela bandeira em que o prefeito defende, o candidato a prefeito defende, e que ele não é tão forte, naquele momento, se ele escolhe um vice que representa muito bem aquela parte, há uma somatória de forças, e aí sim ela é positiva. Tem algum risco de se fazer alguma associação política e ela ser negativa? Soma-se a rejeição dos dois. Então, precisa ter muito habilidade, tem que ter muito estudo para saber o que se soma e o que se subtrai, né? Eu, como engenheiro, eu enxergo perfeitamente isso. E foi o caso, eu analisei todo o quadro político, Valdir, e vi que as forças políticas, todas elas eram independentes. Todas elas tinham sua vaidade, tinham seus objetivos, e que ninguém, né, iria se submeter a serviço um do outro. Então, isso foi muito claro, né? Até aquelas candidaturas que realmente, com menos expressão, com menos condições, a gente notava que as pessoas tinham um outro objetivo e não esse de vir ser vice. Eu tive experiência de vice e realmente não é boa, né? A gente sabe disso. Ser vice é uma coisa que você se dedica muito, você abraça a causa e depois lá na frente você pode ter problemas de vaidade, você pode ter problemas, que não é o meu caso. Eu não tenho medo de nenhuma sombra. Na empresa mesmo, as pessoas acham, olha, eu não vou tirar férias porque o meu substituto pode ser melhor que eu. Isso é um grande erro, né? A gente tem que ter a pessoa do lado e confiar e saber passar esse bastão, né? Porque o que manda é a continuidade da sua intenção, do seu trabalho. Então, baseado nisso,
e eu sou pela meritocracia. Haja visto que a classe política, ela não se aproxima muito da minha candidatura. Por quê? Porque eu uso o critério de escolha por mérito. As pessoas que trabalham comigo têm que produzir. As pessoas que trabalham comigo têm que apresentar resultado. Todo mundo me conhece há muito tempo, há mais de 30 anos. E eu sempre apresentei resultado. Eu sempre trabalhei com a melhor equipe. Eu nunca falei, eu fiz, né? Eu sempre falei, a minha equipe, nós. É difícil hoje até eu dizer eu, né? Porque eu normalmente eu sou um homem de equipe e faço questão e tenho orgulho que a minha equipe é aquela melhor, aquela que está alinhada para melhor produzir. Então esse é o meu princípio. Tendo em vista então que essa condição política ela não se satisfazia, eu achei ótimo. Eu fui na minha condição técnica, né? Eu fui procurar uma pessoa que me ajuda e tentar fazer uma justiça. Porque aqui, Valdir, eu vou dar e você acompanhou bem, eu a vida inteira eu trabalhei para candidato a prefeito, fiz isso com muito amor, com muita dedicação, né? Eu acreditei muito, haja vista agora, recentemente, com a própria prefeita, eu acreditei, eu lutei, mas, infelizmente, eu sempre fui subestimado pela condição política. Duíno é muito bom, é para trabalhar. Duíno é muito bom para carregar um andor. Duíno é bom porque ele conhece, ele tem experiência, mas não dão oportunidade nenhuma politicamente ao Duíno. Então, eu sempre fui subestimado, né, pelo prefeito, atualmente, a quem eu ajudei. Tanto foi o Maurici, quanto foi agora a própria a prefeita, que realmente me traiu e traiu 106.415 eleitores. Essa foi a grande traição da cidade. E eu peço desculpa por isso, porque eu acreditei como vocês acreditaram. Então, a minha experiência, como eu digo, ela é real. Ela aconteceu, eu estou falando as coisas reais. Que todo mundo aí, acho que eu estou falando, todo mundo está vendo o que aconteceu. Então, por esse motivo, eu já comecei certo, Valdir. Eu fui procurar aquele que mais me ajudava. Aquele que realmente acreditava no meu plano. Aquele que não tinha dúvida nenhuma. E eu também não tinha dúvida nenhuma quanto ao trabalho dele, desinteressado, pessoa querendo um futuro melhor, um futuro para a nossa cidade, dedicado. E eu então quis fazer justiça. Porque esse moço, o Márcio Reis, quem eu escolhi, eu enxerguei ele com a mesma vigor, com o mesmo vigor, com a mesma vontade que eu fazia para os candidatos a prefeito. Ele faz para mim, desde o começo, Valdir. Faz 5, 6 anos que esse moço está comigo, em nenhum momento me decepcionou. Trabalhou o tempo inteiro em condições adversas. Houve realmente uma perseguição muito grande da atual administração em cima dele. Ele é um trabalhador, ele é um líder estudantil, ele realmente lutou, formou professor, chegou a secretário de esporte, mas sempre naquela rédea da prefeita. Se você fizer, você vai perder o emprego. Eles acham que as pessoas não têm vontade própria, que não tem que respeitar a vontade, tem que respeitar aquele que trabalha, aquele que tem ideia, aquele que quer fazer, mas isso não. Então você é o dono da caneta, você é o dono do salário, e se você fizer isso, se você acompanhar o Duíno, eu vou realmente partir para cima de você. Não foi em nenhum caso, nem dois não. Esse foi o mais patente. E aí, no último dia, ele realmente teve a coragem de fazer uma carta à senhora prefeita, dando a posição dele como vice-prefeito do PSC e assumiu a condição de estar junto com o Duíno, para que desse o que desse, mas ele estava firme nos propósitos, naquilo que ele acreditava. Então, nada mais justo, Valdir, de eu poder escolher esse moço, né? Estou muito contente com isso, não houve composição política, mas a gente está formando desde já. Amanhã é eleito, desde já tem um time que luta comigo. Não vou largar ninguém na estrada, não. Quem luta comigo vai continuar lutando, porque nós temos muito trabalho para fazer.
Ô Márcio, agora você pega todo o texto que o Duino falou, que já serve como um início da sua biografia, né? Nossa. E para quem acha que o Márcio é marinheiro de primeira viagem, Não. por ser pela juventude e tudo, está muito enganado, né, Márcio? Começou muito cedo no movimento estudantil. Comecei. Valdir me lembro bem. E amigos que nos assistem, nós temos que acreditar. E eu comecei muito cedo na política porque eu acreditava, e eu acredito que a única ferramenta que tem para mudar essa história da nossa cidade, do nosso estado, até do nosso país, é pela política. Não adianta outro mecanismo, é pela política. Aos 14 anos, eu não tive oportunidade de continuar no futebol, falei, eu vou seguir o caminho da política, eu tenho que mudar a nossa cidade, mudar a nossa história. Entrei no movimento estudantil, tive a oportunidade de ganhar o Grêmio da Escola Raquel de Castro por 2 oportunidades, formei a maioridade, fui para a Câmara Municipal, tive a oportunidade de ocupar um cargo de visibilidade na Câmara Municipal, do então vereador Paulo Piacente como chefe de gabinete, formei professor de Educação Física logo em seguida, fui para a Secretaria de Esportes, cheguei até secretário, e na prefeitura, gente, nessa máquina pública, você tem que trabalhar nela, você tem que conhecer, não adianta, eu converso muito com o Duino sobre isso, não adianta o próximo prefeito que sentar naquela cadeira e não assumir o cargo público, não dirigiu aquela máquina. Ele vai ter que aprender. O poder legislativo é um poder, o poder executivo é totalmente diferente. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de viver 4 anos no poder legislativo e logo em seguida viver 8 anos no poder executivo. É totalmente diferente. Eu falo, eu estou preparado para seguir esse cargo de vice-prefeito, se caso eleito, se Deus quiser, e o Duino está preparado para seguir a prefeitura, porque o Duino tem 35 anos de vida pública, não tem um arranhão, é ficha limpa. Então, gente, nós temos que mudar a nossa história. E a única mudança é pela política. Pode ter certeza disso. Duino, e essa história de vice, como você falou logo no início, se conhece muito bem, né? O quanto o vice pode ser aproveitado, até por ser um funcionário, recebe salário, tudo quanto ele pode ser aproveitado com mais utilidade na gestão pública. Valdir, eu acho que é uma questão de enfoque, né? Normalmente os prefeitos e vice, eles acham 2 forças paralelas. Eu achei que comigo isso não iria acontecer. Eu não tenho vaidade nenhuma para ser prefeito, você me conhece. Eu quero realizar minhas coisas, né? E, na verdade, eu junto, eu acreditando, então não precisaria realmente ser o prefeito, fazendo tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu quero pela minha cidade. Mas, lendo engano, né? Eu não tenho mais em quem confiar, Aí, aquilo que o Maurício falava, você quer mandar, você quer fazer, se candidata, porque quem manda é o político. Erradamente, isso teria que ser um concurso de competência e não de popularidade, porque as pessoas se elegem e elas não sabem o que fazer, precisa de equipe, precisa de secretário, ele fica à mercê de informações, né? Aquilo que o Márcio falou é uma grande verdade. A administração pública não se aprende na escola, não se aprende na faculdade, só se aprende vivendo, né? Aquela vez que eu falava, você aprende a falar falando, você aprende a caminhar caminhando, é uma coisa simples, você só aprende fazendo. Então eu acho de que é muito importante essa observação, né? Da gente seguir isso, para que o Guarujá não tem mais tempo de perder mais 1 ou 2 anos até o prefeito se acertar, saber o que está fazendo, o que é um empenho, o que é uma verba, o que é um convênio, uma licitação. Gente, né? Eu tenho mania de dizer, eu já tive tanta experiência lá dentro, porque hoje eu acho que eu sozinho, né? Isso é só uma comparação, eu sozinho eu sou capaz de tocar a prefeitura. Por quê? Eu conheço todos os departamentos, eu conheço todas as pessoas, eu tenho humildade para pedir a cada uma delas para me ajudar, né? Ajudar em função da nossa população. Eu tenho certeza, pelo meu crédito, vamos dizer, pelo meu passado, eu tenho certeza que todos esses funcionários, principalmente funcionários de carreira, tenho certeza que vêm me ajudar de muito bom coração. Porque a maioria das vezes, o que acontece? Ele está lá de carreira, de repente, politicamente chega alguém ganhando o dobro dele
e sendo chefe dele e não entendendo nada. Um eventual governo do hino prevê uma redução drástica na quantidade de secretarias de cargo de confiança? Eu digo para você, vai ter no máximo, a gente pretende, no máximo 10 secretarias. Por que 10 secretarias? 10, Valdir. Você senta numa mesa, você pode, todo dia, 1 hora de conversa, você saber o que se passa em cada pasta. E aí a gente tem que cobrar. O prefeito tem que ser o grande gestor. Ele estabelece a tarefa e no dia seguinte cedo ele está cobrando. E fora disso, ele tem que ir para a rua, ele tem que ouvir o povo, ele tem que ir lá ver o bueiro entupido, a pessoa reclamando que falta professor, que falta médico no posto de saúde. Ele não tem que ouvir dizer não, ele tem que ir lá ver. Né? É os olhos, né, do dono que engorda o gado. Engorda o gado. E nessa hora não pode ter medo de sair na rua. Não, você tem que sair. Por quê? Foi o povo que te elegeu. O povo é teu patrão. E você deve realmente satisfação a ele. A tua equipe, ela tem que se autogerir. E outra, não é funcionar sozinha, não. É em colegiado. Senta na mesa, diz os seus problemas. Vamos supor que o Márcio é um secretário. E tem um outro secretário que fala, eu não consegui porque a outra secretaria não me deu o respaldo. Ela realmente não fez o que ela tinha que fazer. E aí está o gestor público. Ele interfere na hora e determina que as coisas façam. Porque eu quero uma prefeitura ágil, uma prefeitura competente, que atenda a nossa população. Aquele funcionário, Valdir, que realmente não tem vocação para atendimento público, põe ele em outro local, põe ele no serviço interno e coloque, treine alguém que possa tratar bem a nossa população. Porque só o atendimento, ele já é 50% do caminho andado. É o caso da saúde. O acolhimento na saúde não tem humanidade. Você imagina, a saúde que você precisa não tem humanidade. Então tem que pegar pessoas que realmente voltadas a isso, que realmente se dediquem e sejam treinadas para isso. Prefeitura está aí para servir a população. Prefeitura não está aí para ser tudo naquela altivez, sim e não e acabou. Não é nada disso não, é o inverso. Nós estamos lá para servir a população. É esse conceito que eu quero ter com todos os secretários. Eu quero saber deles tudo, as coisas principais. E a gente define na hora. Eu não sou para definir depois não. Eu sou um cara de decisão. Eu na hora, eu tomo decisão. Eu prefiro tomar uma decisão do que ficar vacilando, ficar pensando, medo de errar. Eu não tenho medo de errar, não. Se eu errar, eu conserto. Da mesma forma que eu errei, ser vice dessa prefeita, eu estou aqui consertando. Permanecer no erro que é realmente que é errado. Eu sou muito homem para corrigir. Isso aprendi na aviação, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro voo lá, que eu errei, e aí as pessoas elogiaram porque eu consegui consertar o meu voo. O importante não é errar, é saber corrigir. Você errou ao aterrissar e você soube corrigir. Então você se salvou. E é isso, o resto da minha vida, eu nunca mais tive medo de errar. Naquela hora lá, se não soubesse corrigir o erro, estava perdido. Estava perdido, porque avião e terra, né? Eu tinha 18 anos, eu estava fazendo 18 anos, eu estava voando com 27 horas de voo, eu estava colocando o avião no chão, então se eu errasse era fatal. Então eu realmente dei uma erradinha, né? Bati de roda, levantei e posei em frente com toda a segurança. E eu fiquei muito envergonhado na época, mas foi o pouso mais elogiado que eu tive dos meus colegas aviadores na época, dizendo, o importante não é errar, é saber corrigir o erro. E é isso que eu trouxe para o resto da minha vida, isso é um lema que eu tenho e eu passo a toda a minha equipe. Eu sou um homem de equipe, eu jamais falo, eu sozinho, fiz, não. A minha equipe, quando me elogiam pelo resultado, eu elogio a minha equipe. É assim que a gente tem que ser. Já viu que o negócio lá vai ser bravo, né, Márcio? Vai. Acompanho o Duino já há 6 anos, então eu conheço bem o pulso de governo. Governar é ver prioridades e ter pulso. Não adianta ficar pensando, fazendo comissão, deixando para o próximo fazer atividade. Tem que ser o prefeito. Se tem alguma coisa que está dando problema, crise, o prefeito tem que entrar em ação
e executar. Até porque ele foi eleito para isso, ele foi eleito para cuidar das pessoas, ele foi eleito para ter médico, ele foi eleito para ter professor, ele foi eleito para gastar o dinheiro público no que é necessário, né? Então, por isso que nós temos a confiança, acreditamos que o desenvolvimento da nossa cidade, Valdir, só sai na geração de emprego, só sai com a geração de emprego. Se a gente não se unir na geração de emprego, nós temos um bom projeto nessa questão, o Duíno vai ter oportunidade de falar para vocês, aí sim, a nossa cidade vai começar a se desenvolver. Duíno, pegando até esse gancho que o Márcio deixou na questão da geração de empregos, a cidade tem esse 1 bilhão e tanto de receita anual, mas tem comprometimento, parte desses recursos estão comprometidos com saúde, com educação, com folha de pagamento de dívidas. Como fazer esse dinheiro ser multiplicado de forma, ou de alguma maneira, algum dinheiro novo, alguma parceria? Como que um eventual governo do Duíno VR Fernandes pode fazer para que não se falte dinheiro para coisas essenciais para a população? Só queria te pedir para responder depois do intervalo comercial. O Programação de Cidade faz intervalo e já volta já, rapidinho, fica com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando um engenheiro e vice-prefeito e candidato a prefeito de Guarujá pelo PSC, Duíno VR Fernandes, juntamente com o seu vice, o professor e ativista social e já conheço de muitos desde a época que era garotinho, líder estudantil, o Márcio Reis, que é candidato a vice-prefeito. O programa Assunto Cidade faz uma série de entrevistas com seus candidatos, com os 11 candidatos a prefeito e seus respectivos vices, como forma de oferecer ao telespectador e eleitor o maior volume possível de informações dentro do princípio da atividade jornalística que desenvolvemos aqui ao longo de todo o ano, não só no período eleitoral, e também cumprindo a legislação eleitoral no tocante a não dar tratamento privilegiado para candidato, partido ou coligação. Fazemos isso em nome do tratamento jornalístico que sempre damos a determinados candidatos, a todos os candidatos, a todas as correntes políticas da cidade. Deixei no ar a pergunta, a questão. A cidade arrecada 1 bilhão, é fácil, tem dinheiro, a beça e tal. Mas, logicamente, tem uma boa parcela desse dinheiro que é comprometida com saúde, educação, folha de pagamento e pagamento de dívidas e outras coisas. Como fazer para esse bolo crescer de forma a atender a expectativa da população, que não é pouca, Duíno? Valdir, me deu a oportunidade de eu fazer uma explicação mais ampla, porque senão, às vezes, não tem sentido, né, a gente responder pontualmente. Você imagina um bolo, né? Esse bolo é o orçamento. O orçamento da prefeitura, ele é estimativo, é uma peça, né, de ficção que se imagina. E você tira lá, por lei, né, a fatia de 25%,
para a educação, é obrigado a gastar 25%. Se tira 15%, é obrigado a gastar os 15% na saúde. E aí, assim vai a fatia. Quando chega na fatia de investimento, não chega a 3%, nem 4%, acho que nunca chegou, de investimento. Para você ver, os problemas são grandes, eles são divididos, então como gerir? Aí vem a sua pergunta, como gerir isso? Aí você começa a observar. A saúde, que falta controle, ela não gasta 15%, ela gasta 21%, 7% a mais, 8% a mais do que ela deveria gastar. Você pega a educação, que é 25%, que é difícil gastar os 25% do total do orçamento, mas tem secretária, né, que realmente é incompetente, que consegue gastar 30%, tira 5% ainda do bolo todo. Então você pega 5% da saúde e 7% da saúde e 5% da educação, dá 12%. 12% de 1 bilhão e 300 mil. Vai faltar em outro lugar. Vai faltar na frente da tua casa, vai faltar limpar a rua da tua casa, recolher o teu lixo, de limpar a tua rua, de deixar a luz apagada, de não tratar da tua cidade. Isso chama-se incompetência administrativa. Né? Então, o que o prefeito, que é realmente eleito para que possa ser um bom gestor, primeiro não deixar que isso aconteça, deixar que cada um com a sua fatia. Segundo, qualquer coisa acima disso tem que ser uma parceria pública-privada, tem que usar a cabeça, ter ideias para que isso ocorra, né? E o que é difícil. Primeiramente, não vi nenhum prefeito agir na receita. A gente só fala aqui, ó, você mesmo perguntou, da despesa, como gerir. Eu pergunto, como é que podemos aumentar a nossa receita sem aumento de imposto? Exatamente. Né? Precisa ter coragem de fazer uma nova lei, né, genérica, planta genérica de valores. O que é a planta genérica de valores? Uma retomada na cidade, uma avaliação, né, imobiliária e que valorize a casa. A cada rua, a tua casa tem um valor. Hoje, como é que é feito isso? Hoje o imposto que é aplicado, ele é aplicado assim, Valdir, é o estilo Robin Hood, né? 75% de IPTU, que é o maior imposto nosso, é arrecadado na orla da praia. De lá para cá, ele vem caindo gradativamente e chega a 1% praticamente em Vicente Carvalho. Aqui Vicente Carvalho tem imóvel muito mais valioso do que lá na perto da praia. E ele paga o mínimo, porque a lei estabelece essa relação. Se você realmente fizer uma justiça tributária, fizer realmente com que ele pague aquilo que o imóvel dele vale, que a lei é isso, claro. O que é o IPTU? Você vai taxar em função do que vale o seu imóvel. Então, você não está privilegiando um e nem beneficiando o outro. Você está fazendo uma justiça tributária. Com essa justiça tributária, nós vamos dobrar praticamente ou mais os valores arrecadados do IPTU. Cansei de falar isso dentro da prefeitura, provei, mas não houve quem me ouvisse, né? E aí continua de um ano para o outro, se gasta tanto dinheiro em tantas coisas desnecessárias, não gastaram R$1 milhão para contratar um serviço desse, um serviço que realmente ia fazer uma justiça, e realmente ia levantar realmente a receita. Aí a divisão ia ficar diferente, Valdir. Né? Fazer um equilíbrio, né, você propõe. Um equilíbrio. Né? Se você tem gasto, você tem que equilibrar a tua receita. Na tua casa é assim. Você não pode gastar mais do que você ganha. Exato. Né? E o que acontece aqui? Lixo para recolher lixo. Vamos dar aqui um exemplo. Gasta 60 milhões no ano. Mas na verba só pode deixar 42. Como é que faz com a diferença? Passa para o ano que vem. Passa para o ano que vem. E assim, não é só lixo, não. Qualquer outro tipo de ação é assim que a prefeitura vive. E entra prefeito e sai prefeito, é isso que está acontecendo. Eu cansei de falar, eu cansei de avisar. Não era área minha, mas a gente vivendo, a gente aprende a administrar, a gente vê o que está errado. Está certo que o meu setor era obras, mas a gente é inteligente, a gente vê o que está acontecendo, a gente está dentro de uma equipe. Você então procura a fazer assim como eu quis fazer com a saúde. Havia desvio de remédio,
o sistema não funcionava, não tinha, constrói UPA, constrói USAFA, constrói o quê? Você não tem quem você coloca lá para atender, você não tem médico. Aí você tira um daqui, um de lá, outro, só para tapear o povo. Você faz todas essa condição física, mobiliária, para impressionar, mas resultado nenhum. Você não tem como atender. É preferível você ter menos unidade e atender 24 horas por dia. Se você chegar num PAN, chegar numa unidade de saúde e ser atendido com humanidade. Então, eu só estou dando esse exemplo, que tem que se agir dentro de um todo. E como nós somos uma ilha de 142 km². 53%, canso de falar, não foi tocado pelo homem. Nós somos realmente um paraíso ecológico tropical e não utilizado de acordo. Por quê? Aqui nós temos, Valdir, não sei se você sabe, esse morro da Antena, esse morro da Asa Delta, é o ponto mais alto que temos na Baixada Santista. São 300 metros. É lá que eu subia para estudar o Guarujá, porque não tinha Google na época, é lá que eu estudava o Guarujá, né? Eu olhava. É maravilhoso. Outro dia fazer uma reunião política lá perto, e eu fiz fotografar e mostrei para a minha equipe, olha como que eu estudava o Guarujá. Era daqui de cima. Você tem pontos belíssimos a serem explorados, você tem a Armação da Baleia, você tem a Ermida Guaibê, você tem o Forte do Itapema, você tem uma maior bênção de Deus, você tem o Parque Ecológico do Perequê. Nós temos um projeto lá de fazer uma estrada turística, fazer um mini zoológico, completar aquele pier que é muito importante. Realmente é isso que a gente tem que fazer, dar valor àquela natureza. Nós temos aqui, ó, o forte aqui. Farol do Itapema. Não, o forte. O dos Andradas. Forte dos Andradas. Eu pergunto, o que o militar está fazendo lá? Uma área belíssima, uma área que tem que ser aberta ao povo. Aqui é do Guarujá, minha gente. Você teve oportunidade de algum dia entrar lá? Está errado. Você paga imposto. Lá não tem nada de coisa militar. Lá se utiliza, na época, tinha seus canhões, Hoje não há mais essa necessidade. Então isso é um privilégio. Isso tem que ser aberto à nossa população. Nós temos que explorar as nossas potencialidades turísticas. Quis fazer, Valdir, um belvedere, vamos dizer, um passadiço envolvendo aquela ali do Guaíba, saindo do Guaíba e entrando no Forte dos Andradas. Você imagina a beleza que nós íamos ter? Não pude fazer. Então, são sérios. Como tem no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, por exemplo, que é acessível. Boa parte do forte é acessível. Então, a cama de Anchieta, aqui fizeram toda a passadiço. Você não vai destruir a natureza. Exato. Você põe assim em cima das pedras, põe os ferrinhos, põe os pilares e faz de madeira. Fica muito bonito, isso aí é agradável. Nós temos que explorar as nossas naturezas. E mais ainda, será que não perceberam que é imperioso que vai sair o túnel de ligação Santos-Guarujá? Não tem mais como não sair. Hoje, com a atividade do porto, nós estamos aqui ilhados. Nós estamos a 45 quilômetros do continente. É imperioso que esse túnel saia, e vai sair sim, não depende só da Prefeitura do Guarujá, depende do governo de Estado, do governo federal, mas nós temos que fazer ações para quê? No momento em que a gente conseguir fazer essa ligação, Guarujá vai ser a maior cidade de desenvolvimento da Baixada Santista, nós vamos conseguir metropolizar. Mas isso, Valdir, vou completar. Como é que a gente pode, independente de ter essa ligação, como é que nós podemos resolver isso? Nós temos 4 milhões de metros quadrados ao lado da Piaçaguera. Se fala muito da área do porto, reto porto. Muito bem. Santos está confinado, não tem onde ir. O desenvolvimento é para o lado de cá. Isso já está mais do que visto. E o que a gente tem que privilegiar? Nós temos que criar incentivo a um setor de indústria, a uma área industrial, e que realmente as indústrias que venham aqui, você tem que privilegiar aquelas que tragam emprego para a mão de obra feminina. 52% da população é do sexo feminino. Imagina essa massa que não tem oportunidade de trabalho. Uma mãe de família, uma irmã. Se você conseguir fazer com que a família trabalhe, você aumenta a renda familiar das pessoas.
ao aumentar a renda familiar das pessoas, quem ganha mais, gasta mais. E você gastando mais, o comércio vende mais. O comércio dá mais emprego. O comércio gera mais imposto. Esse é o ciclo econômico. É isso que nós temos que fazer para gerar o nosso desenvolvimento. E emprego, minha gente, é uma coisa muito sagrada hoje. Obra, eu não quero estar falando em obra, porque já cansei de fazer obra em 35 anos, eu sei como fazer. Nós temos que cuidar das pessoas e nós temos que cuidar do emprego, porque casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Cria uma desarmonia, cria o desamor, as pessoas não se entendem e nós, por Deus, nós temos obrigação de dar harmonia a essas famílias, fazer com que elas juntas sejam alegres, sejam pujantes e realmente puxe realmente o desenvolvimento na nossa cidade. Legal. O Márcio, uma coisa também, assim, rapidamente, que a gente está esticando o tempo, uma coisa que o vice-prefeito pode ajudar também é acompanhar a cena política na cidade, né? Que o prefeito fica tão atarefado lá, cuidando lá de tanto de obras, saúde, educação, como é que faz para tirar dinheiro, pegar dinheiro daqui, essas coisas. O vice-prefeito pode auxiliar bastante o prefeito nessa relação de confiança, né, entre um e outro, na cena política, né, para ver se a sociedade está aceitando aquelas medidas. Né? Até porque o vice-prefeito, ele tem que ser o companheiro do prefeito. Claro. Ele tem que acompanhar o secretário de governo, acompanhar as secretarias, fiscalizar, até porque o prefeito ele está observando outras atividades, como você falou, Valdir, tentando trazer recursos para o município, empenhando. O vice ele tem que fiscalizar, andar junto com os secretários, ver o que está precisando na população, até porque ganhamos juntos, fomos votados juntos, eleito. Então, eu tenho que buscar a voz do povo e trazer o prefeito para a gente executar. Guarujá, gente, tem que se desenvolver. Eu não aguento mais, eu tenho 28 anos de idade, vejo meus amigos atravessar para Santos para trabalhar, vejo amigos desempregados. Estava aqui conversando antes de começar, o rapaz falando dos assaltos, dos roubos em nosso município. Falta pão, falta trabalho, falta emprego. O que o cidadão de bem vai fazer? Ser honesto com dinheiro no bolso é fácil. Agora eu quero ver sem emprego. Como é que nós vamos fazer? Aí começa a roubar, começa a marginalidade, aí fica difícil para a gente governar. Então, gente, temos que lutar pela geração de emprego. E Guarujá tem espaço e tem um bom projeto para a gente gerar emprego para esse povo. Tá certo. Bom, Duino, como eu falo sempre, ficaria aqui horas e horas, aí a gente não ia terminar de conversar tudo quanto é assunto que aparece, né? A programação da cidade, infelizmente, já tem seu tempo limitado. Vou deixar primeiro com o Márcio para agradecer a presença do Márcio Reis, candidato a vice-prefeito na chapa do PSC, liderada pelo Duino. Agradeço pela presença, deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Muito obrigado, Valdir. Gente, não desista da política. Eu sei que hoje falar de política está difícil, mas não desista. O meu candidato a prefeito da nossa cidade, tem 35 anos de vida pública limpa. Vamos acreditar, vamos votar no experiente, vamos votar em quem tem competência. Boa tarde, pessoal. Que aprendeu a voar voando, né? Voando, né? Da mesma forma, agradeço pela presença, deixo um espaço para você comentar. Obrigado você, Valdir, obrigado você, Márcio, por me acompanhar. É isso que vocês viram, a palavra desse moço entusiasta, né? Acreditando realmente no futuro da nossa cidade. É isso que eu preciso que você, sua família, analisem, pense bem, veja a vida das pessoas, analise a minha vida, o que aconteceu comigo, o que eu fiz, qual o benefício que eu causei à nossa população, porque política, ela é estabelecer o bem coletivo, não o bem individual. Tem que ser analisado aqueles que querem realmente se aproveitar dessa situação e ter a sua vida melhorada. Não, nós temos que ter a vida do nosso povo melhorada. Eu não tenho nenhuma vaidade, não sou candidato a reeleição nenhuma, eu quero terminar o meu trabalho. Eu preciso dessa caneta na mão para que eu possa fazer a justiça tributária, que eu possa fazer a justiça social. E encaminhar, não vamos conseguir resolver tudo, mas encaminhar certo a nossa cidade, para o bem do meu filho, do seu filho, do nosso neto, do nosso futuro. O meu passado respalda isso, o meu passado me avalia, porque não é que eu vou fazer, não, eu já fiz por essa cidade.
e quero continuar fazendo, e por isso que eu preciso que você acredite, mais uma vez, nas nossas propostas. Muito obrigado. Obrigado a você pela presença, pelas palavras, obrigado ao Márcio também. Muito obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Até logo a todos.